Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições Bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens. E essa é a primeira lição do nosso terceiro trimestre. Lição de número 1, com o tema Introdução à Primeira Carta a Timóteo. Nesse trimestre nós estaremos estudando as cartas pastorais do apóstolo Paulo, as cartas de 1ª e 2ª Timóteo e a carta de Paulo a Tito, né? Então, você fica atento, né, a esse trimestre, onde nós estaremos aqui na classe de jovens trabalhando com essas 3 cartas, as 3 cartas pastorais do apóstolo Paulo. Lembrando que você que precisa de mais tempo para estudar, para ministrar uma aula de excelência na sua EBD, o ebdenfoco.com traz para você slides de EBD prontos para serem usados. Isso mesmo, seja assinante do ebdenfoco.com e tenha muito mais tempo para estudar, porque você que usa slides em PowerPoint na sua EBD, você sabe que demanda muito tempo para preparar esses slides. E aqui no ebdenfoco.com você encontra os slides de EBD prontos para serem usados. Slides da revista CPAD, 100% baseado na revista, com imagem de qualidade, prontos para serem usados. Como eu já falei, nesse terceiro trimestre, aqui na classe de jovens, nós estaremos estudando as cartas pastorais do apóstolo Paulo, né? 1ª e 2ª Timóteo e carta de Paulo a Tito, né? Sejam firmes, ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. E você que gosta de ministrar com slides em PowerPoint, você sabe que preparar esses slides demanda muito tempo. Então, para que você tenha mais tempo para estudar, venha ser assinante do ebdenfoco.com, onde você encontra slides da revista CPAD, 100% baseados na revista, com imagem de qualidade e prontos para serem usados. O conteúdo da assinatura tem os slides de adultos, das lições de jovens, mais bônus. Nesses bônus tem os slides de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Então acesse o site www.ebdenfoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp 94 é o DDD 984092869. Muito bem, então vamos para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição nos diz: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. 1 Timóteo 4:12. Paulo escrevendo a Timóteo e exortando Timóteo para que ele tivesse uma postura de que as pessoas pudessem respeitá-lo mesmo ele sendo jovem. Naquela cultura, a maturidade, a idade avançada era sinônimo de maturidade, de sabedoria. Mas o apóstolo Paulo ele vem contrapor essa perspectiva quando ele apresenta Timóteo como pastor para aquela igreja, e ele diz: olha, ninguém despreze você por ser jovem, mas seja o exemplo dos fiéis. Então, o que Paulo está dizendo para Timóteo? A sua pouca idade não é motivo para que você viva uma vida desrespeitosa. A sua pouca idade não é motivo para você viver uma vida descompromissada. Na verdade, a maturidade é pelo Espírito de Deus e não pela quantidade de anos, não pela idade. Então, Paulo está ensinando, né, a Timóteo que ele, mesmo sendo jovem, ele podia ser um exemplo
entre os fiéis, ele podia ser um bom pregador, um bom teólogo, ele podia ser uma pessoa que cuidava bem dos outros, ele podia ser uma pessoa amorosa, cheia do Espírito, um homem de fé, um homem que prezava pela pureza, que isso não está relacionado com idade, com juventude, mas com postura, com responsabilidade. Resumo da lição: as cartas pastorais, embora escritas em um tempo distinto do nosso, apresentam orientações importantes para a igreja e a liderança atuais, O texto bíblico da nossa lição, 1 Timóteo capítulo 1, versos de 1 a 7. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas óbvio, você nesse trimestre, né, e já nesta semana, leia as duas cartas de Timóteo, né, de Paulo a Timóteo, e a carta a Tito. E você pode dizer, ler logo essa semana as 3 cartas, é tudo muito pequenininho, você lê isso num dia. E é muito importante para que você tenha uma compreensão do conteúdo. Nossa introdução. A lição de hoje é uma lição que ela vai ser um pouco mais resumida, porque é uma lição introdutória, né? E ela abrange muito mais aspectos históricos do que teológicos e práticos para a nossa lição, para a nossa meditação. Então, a lição de hoje ela vai ser um pouquinho mais rápida. As cartas pastorais são mensagens de um plantador de igreja e experiente pastor, o apóstolo Paulo, a 2 filhos na fé, vocacionados para o serviço cristão. São eles Timóteo e Tito, né? As 3 cartas pastorais, como já foi dito, a primeira e segunda carta de Paulo a Timóteo e a carta a Tito, são escritas, né? Essas 3 cartas são escritas a esses 2 pastores, que são, pelo menos Timóteo é jovem também em idade, e Tito é jovem na fé, né, porque é filho na fé de Paulo, né? Não há muita informação sobre Tito, há muito mais informação sobre Timóteo, mas eles são homens que Paulo envia para tomar conta de igrejas locais. Então, as cartas de Paulo a Timóteo e a Tito, elas têm um teor de congregação local, de igreja local muito profundo, né? Então, assim, você que é líder, você que é pastor, você que é dirigente de igreja, você que é líder de ministério, e você quer aprender a lidar com pessoas, a evitar problemas na sua comunidade local, estude as cartas pastorais de 1º e 2º Timóteo e Tito. Elas nos edificam de um lado com o exemplo paulino de afeição e cuidado pastoral, e de outro com a devoção, obediência e lealdade de 2 dedicados jovens pastores. A beleza dessas cartas, seu conteúdo doutrinário e sua singular praticidade eclesiástica são analisados ao longo do trimestre, né? Ao longo do trimestre nós estaremos aprendendo essas grandes lições, especialmente na perspectiva relacional dos cristãos, na perspectiva doutrinária, que, aliás, eu gostaria de lembrar aos irmãos aqui que às vezes as pessoas não querem fazer um curso de teologia, e eu particularmente acho que todo cristão deveria fazer um curso de teologia. Todo cristão deveria ter um pouco de sistemática teológica. Mas se você não pode fazer um curso de teologia completo, faça um curso de doutrina. O ebdenfoco.com tem um curso sobre doutrinas, e você precisa entender o que é doutrina e quais são as principais doutrinas do cristianismo que nós encontramos na Bíblia. Isso é substancial. É substancial para uma fé sólida, né? Então, a beleza dessas cartas, seu conteúdo doutrinário, que serão riquíssimo em doutrina, e sua singular praticidade eclesiástica serão analisadas ao longo do trimestre. Vamos conhecer
os desafios que Timóteo e Tito enfrentaram e como foram instruídos para atuar como líderes espirituais. Que tenhamos uma compreensão maior da vida eclesiástica sob a ótica pastoral e sejamos mais engajados na sublime obra de servir a Deus na Igreja de Cristo, né? Nessa perspectiva, essas duas cartas nos ensinam tanto como líderes quanto como ovelhas, tanto como como o líder deve proceder, né, e apresentar a ele as principais demandas da congregação, apresentar a ele também as principais controvérsias, os principais problemas que geralmente ocorrem dentro das congregações, e também será um estudo, né, que essas cartas apresentam para as ovelhas, né, para os irmãos, de como procederem, né? Paulo fala muito a Timóteo, para que Timóteo fale aos irmãos para não darem atenção aos falsos mestres, né? Tem muita exortação contra falsas doutrinas, contra falsos costumes que as pessoas queriam transformar esses costumes em doutrinas. Então, importantíssimos para os líderes e também para os liderados. Primeiro tópico, Timóteo no contexto das cartas de Paulo. Primeiro, um pouco sobre as epístolas pastorais. Paulo escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento, 9 são cartas dirigidas à igreja e 3 enviadas a pastores, né? São elas 1º e 2º Timóteo e Tito. O rol se completa com uma carta pessoal escrita a Filemon, né? Essa carta pessoal, Filemon, seu amigo. 10 cartas foram escritas antes e durante a primeira prisão do apóstolo em Roma, que se deu em 61 depois de Cristo e durou 2 anos. Você pode ver esse texto em Atos 28 e 16, onde ele diz: "E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta com o soldado que o guardava." Que é importante a gente lembrar que a última prisão de Paulo, que está dentro da perspectiva ali do contexto de 2 Timóteo, onde ele fala: "Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé." Essa prisão, ele já está numa prisão, esse aprisionamento, que é o último aprisionamento de Paulo em Roma, ele está já assim numa masmorra. Mas aqui na primeira prisão dele em Roma, era uma prisão domiciliar. Ele ficou 2 anos nesse primeiro aprisionamento. Ele teve esse primeiro aprisionamento, que foi um aprisionamento domiciliar, né, que diz que ele ficava em casa, mas vigiado 24 horas por um soldado. Agora a última prisão dele em Roma, que culminou no seu assassinato, né? Inclusive você pode assistir aquele filme, que é um filme bem legal sobre o apóstolo Paulo, onde ele tem encontros com Lucas dentro daquela prisão. É mais ou menos realmente essa ideia, o último aprisionamento de Paulo, né? O primeiro em Roma especificamente, ele está numa casa, né? Numa casa particular, sendo guardado por soldados. Na última, ele está de fato numa prisão pública. Antes da prisão, escreveu Gálatas, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Coríntios e Romanos, melhor dizendo. Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemon são as chamadas cartas da prisão. Só voltando aqui, lembrando que Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemon são as chamadas cartas da prisão. Um terço do ministério de Paulo, né? Vamos colocar aqui, de cada 10 anos do ministério de Paulo, 3 ele passou em prisões. Então, por isso que ele construiu, né, ele escreveu grandes obras, né, como Filipenses, né, que é a carta do amor, da alegria, a carta da alegria, né, que é uma das cartas sensacionais de Paulo, com um teor de alegria, de contentamento que poucas têm. Foi de uma prisão que Paulo escreveu obras como de Filipenses. Então, assim, é de se esperar que muito conteúdo do ministério de Paulo tenha sido escrito de prisões, porque de cada 10 anos do seu ministério, né, 3 ele passou em prisões. Escrevendo durante as viagens. Paulo escreveu 1 Timóteo e Tito
entre 63 e 65 d.C., durante a viagem que realizou depois de seu primeiro aprisionamento em Roma. Seu último livro, a segunda carta a Timóteo, foi escrito durante o segundo aprisionamento de dentro de uma das cadeias romanas. Como eu falei, né? Nesse caso, o último aprisionamento dele, que culminou na sua morte, não foi como o primeiro, que era um aprisionamento em uma casa particular, mas nas masmorras de uma prisão que, como bem retrata o filme, é num lugar inóspito, né? Bastante degradante. De fato, o último aprisionamento de Paulo foi algo bastante horrível. Os fatos narrados nas cartas pastorais, portanto, são posteriores às narrativas contidas em todos os demais textos paulinos e nos registros de Lucas em Atos 28. Né? Que isso aqui é bom para a gente pensar, né, e estarmos localizados historicamente. Os fatos narrados nas cartas pastorais, portanto, são posteriores, ou seja, são depois, né? São depois daquilo que nós encontramos em todos os demais textos paulinos e nos registros de Lucas em Atos 22. Ou seja, as cartas pastorais são as últimas cartas de Paulo, né? São as últimas cartas de Paulo. Especialmente segundo Timóteo, que a gente sabe quando ele diz ali combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Essa é o último escrito dele. Por isso, além da substancial teologia pastoral, essas 3 cartas enriquecem o contexto neotestamentário com valiosas informações históricas dos últimos anos do ministério do apóstolo Paulo. De volta às viagens, né? Não foram apenas os 2 anos de prisão domiciliar em Roma que afastaram Paulo de sua lida missionária. Antes disso, ficara preso há aproximadamente 3 anos, desde sua prisão em Jerusalém. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias. Ele perguntou quem era e o que tinha feito. Né? Antes disso, Paulo já tinha sido preso em Jerusalém. Como eu disse antes, de cada 10 anos do ministério de Paulo, 3 foi em prisões. Né? Ele ficou preso em Roma 2 vezes, ficou preso em Jerusalém, ficou preso em Cesareia, se eu não estou enganado. Enfim, muito tempo do ministério de Paulo foi em prisões. Né? Paulo, quando esteve em Roma, nos 2 momentos, ele se alegrou por estar em Roma, porque ele tinha a oportunidade de pregar para os romanos. Né? Ele esteve muito tempo na Ásia Menor e em Jerusalém, e quando ele teve a oportunidade de estar em Roma, então ele ficou muito alegre. Mesmo quando ele sabia que estaria ali preso, ele estava muito alegre porque ele tinha a oportunidade de estar pregando o evangelho. Na perspectiva de Paulo, independentemente de onde você esteja, você pode ser produtivo no reino. Se você está preso, se você está doente, enfim, não existem limitações. Né? Pode haver limitações para determinados métodos, né? Mas haverá sempre uma possibilidade de você ser produtivo no reino. E segundo, cai por terra aquela ideia da famigerada teologia da prosperidade, de que se você sofre é porque você tem um problema com Deus. Se você sofre é porque você não é fiel a Deus, você não tem fé. Então Deus provavelmente tinha um enorme ódio para com seus discípulos, né? Para com os discípulos de Jesus, porque todos eles sofreram, e sofreram muito. É óbvio que eu estou falando isso de forma irônica, para poder até fazer uma crítica a essa ideia de que se você sofre, você não está bem com Deus. Isso é mentira. O sofrimento ele é natural da vida humana por causa do pecado. E para nós que somos cristãos, né, especialmente no início da igreja, Jesus diz: vocês serão minhas testemunhas. Né? E a palavra testemunha ali é martíria. Jesus está dizendo: eu vos encherei do Espírito Santo e vocês terão coragem de entregar a vida por causa do meu evangelho. Ou seja, não era uma surpresa para os apóstolos, não era uma surpresa para Jesus, não é uma surpresa para Deus que seus filhos sejam perseguidos por causa do evangelho. E Deus não os abandonou por causa disso.
Passando pelos mais de 2 anos de encarceramento em Cesareia, né? Mas passando 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, e querendo Félix comprazer aos judeus, deixou Paulo preso, né? Tinha sempre essa briguinha entre os governadores e alguns líderes de cidade, né? E eles sempre, cada um querendo agradar o povo para poder manter a massa sob controle. E o povo, óbvio, né, os judeus odiavam Paulo, aqueles que se opunham, óbvio, ao evangelho. E para agradar esse povo, lá, olha que absurdo, né? Falta de senso de justiça. Só para poder agradar o povo, só por vaidade pessoal, deixa um homem inocente continuar na prisão. Até a chegada à capital do império. Somente depois de 5 longos anos privado de sua atividade apostólica e pastoral presencial, Paulo volta a viajar. É possível que nessa oportunidade ele tenha realizado seu desejo de ir à Espanha, né? Em Romanos 15, 28 ele diz: assim que concluindo isto, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha. Era de fato um sonho, né, de Paulo ir pregar o evangelho na Espanha. A carta dele aos Romanos ele escreve antes de ir a Roma, né, porque era também um grande desejo dele ir a Roma, pregar o evangelho em Roma. E óbvio que ele queria ir mais perto do imperador possível, e ele também tinha um grande sonho de ir à Espanha, e muito provavelmente ele tenha ido, como nós vemos aqui em Romanos 15 e 28. O que se sabe com certeza é que visitou algumas das igrejas que havia fundado durante suas 3 grandes viagens missionárias, dentre elas Creta e Éfeso, né? Éfeso especialmente, que se tornou uma cidade importante, onde uma das maiores igrejas se estabeleceu. Como já mencionamos, mesmo aprisionado, Paulo continuou vivendo como um fiel atuante ministro de Cristo, né? Como eu disse agora há pouco, isso prova, né? A vida, o ministério de Paulo prova que independentemente de como você esteja, você pode ser produtivo no reino. Além das 4 cartas que escreveu, em Roma ele pregava e ensinava as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo. Você pode ver isso em Atos 28 e 31, demonstrando seu profundo compromisso com o Salvador. Nós temos aqui um slide bastante interessante, onde apresenta uma charge, né, uma imagem de um homem algemado, mas ainda pregando o evangelho. Esse era Paulo. Como ele mesmo escreveu, entendia que era o prisioneiro de Jesus Cristo pelos gentios. Efésios 3:1. Foi fiel em todo o tempo. Segundo tópico, Timóteo, o verdadeiro filho. A origem de Timóteo. Timóteo nasceu em Listra, né? Cidade da Licaônia, na província romana da Galácia, né? Sua mãe Eunice e sua avó Lóide, que eram judias, ensinaram as escrituras para ele desde a sua infância. Você pode ver 2 Timóteo 1 e 5. Acredita-se que ele, sua mãe e sua avó tenham se tornado cristãos por ocasião da primeira viagem missionária de Paulo, junto com Barnabé, pois em Listra muitos se tornaram discípulos de Cristo pela pregação do apóstolo. Então, muito provavelmente, sua mãe e sua avó, sua mãe Eunice e sua avó Lóide, tenha se convertido nesse tempo, e ele muito provavelmente junto, né, ainda jovem, e a sua mãe e sua avó o consolidaram a fé em Cristo. E você que não tem muita familiaridade com essa história, talvez chega nesse momento e pergunta por que a mãe e a avó. Porque elas eram judias, temente a Deus, e o pai de Timóteo era um grego, era um pagão, né? Inclusive há uma pergunta que se passa, que se nesse momento do ministério de Timóteo, seu pai ainda era vivo ou não. O fato é que ele era filho de um grego, com uma judia, mas não há nem o nome do pai de Timóteo e nem a perspectiva que ele tinha sobre o evangelho e sobre o próprio filho. Quando Paulo retorna a Listra, agora junto com Silas, em sua segunda viagem missionária, encontra Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava um bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio, né? Ele, apesar de nascer de um casamento misto, né, entre judeu e grego,
mas a fidelidade de sua mãe e sua avó foi também a fidelidade dele a Deus. Companheiro de Paulo. O bom testemunho de Timóteo, fruto de sua educação espiritual e seu progresso na fé cristã, motivou Paulo a convidá-lo para o acompanhar em sua jornada missionária. Só lembrando aqui da mentoria de Eunice e de Lloyd, né, a mãe e a avó de Timóteo, como é importante que você seja um bom mentor, né? Isso tanto na perspectiva como foi de Timóteo, né, que era mãe e avó, como num contexto de igreja local, né? É importante que você, professor, seja um mentor, seja alguém em quem um novo convertido possa se espelhar, possa confiar. Inclusive nós estávamos ontem em uma reunião com o grupo de homens da nossa igreja e a gente falando sobre isso. Sobre a falta de mentores, a falta de pessoas confiáveis para que as pessoas possam conversar, tirar suas dúvidas, se aconselhar e até confessar algum pecado, né? Então, às vezes, o crescimento de muitas pessoas estagnam porque não há referenciais confiáveis na comunidade local. Como Timóteo não era circuncidado, o apóstolo decidiu circuncidá-lo por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, né? É complicada essa situação, porque Paulo sempre pregou contra essa circuncisão, mas aqui ele admite essa circuncisão de Timóteo por causa dos judeus. E aqui vale a gente lembrar o seguinte: por que Paulo sempre pregou contra a circuncisão e agora ele admite? Ele admite porque para Paulo a circuncisão ou a incircuncisão nada é. Ele mesmo fala, nada é. Acho que em Gálatas, se eu não estou enganado, ele diz que a incircuncisão e a circuncisão, em termos de evangelho, não serve, não é nada. Não é nada. É como você usar uma roupa, determinada roupa, ou não usar aquela determinada roupa. É como você usar um paletó ou usar só uma camisa sem paletó. Isso não muda nada na espiritualidade de ninguém. Entende? É essa a perspectiva de Paulo. Para ele não queria, de modo nenhum, ele não queria que ninguém mais fosse circuncidado por uma questão de quando se abre precedente, essa coisa desanda. Mas nesse caso, como circuncidar Timóteo abriria portas, traria uma certa paz, um certo bom ânimo entre os judeus para que o evangelho fosse pregado livremente, então ele diz, não, eu admito, pode circuncidar, porque Timóteo tem maturidade para isso, eu tenho maturidade para isso não vai influenciar em nada, nós sabemos que isso não muda nada, é só para poder agradar esse povo, para poder não deixar esse povo zangado e a gente poder ter liberdade de pregar. Então, nós aprendemos inclusive aqui que existem coisas que, se você tem maturidade, você tem liberdade para praticá-las, para vivê-las, mas se você não tem, é melhor você ficar no seu cantinho, né? É melhor você ficar no seu cantinho. Paulo não circuncidou Timóteo por considerar isso necessário, a salvação, mas para evitar que os judeus tivessem um pretexto para rejeitar o evangelho. Em muitas ocasiões o apóstolo já havia ensinado sobre a suficiência da fé em Cristo como meio de receber a graça salvadora, como deixou registrado em diversos epístolas, Romanos, Efésios, Gálatas, né? Paulo sempre combateu a ideia da circuncisão como como algo que contribuísse, né? Vamos dizer assim, como se diz na modernidade, como um meio de graça, como algo que contribuísse para a salvação. Por isso que Paulo não se opôs, não criou caso quanto à circuncisão de Timóteo, porque ele sabia que naquele momento eles já tinham uma certa maturidade, né? E isso não influenciaria em nada, nem na vida de Timóteo, nem na vida dele, nem na vida dos que estavam em volta deles, mas abriria um caminho para eles pregar o evangelho entre os judeus naquela região, que eram bastante incisivos quanto a esses costumes. Paulo tinha uma compreensão muito clara da obra da salvação, acima de qualquer prática legalista. Em Gálatas 5,6 ele diz, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. Paulo sabia que essas coisas eram
totalmente infrutíferas no reino, mas ele admitia fazê-la para que não houvesse oposição ao ministério da pregação do evangelho. Precisamos compreender bem o que é a liberdade cristã e o lugar das obras no propósito divino. Como nos ensina o apóstolo, somos salvos pela fé, né? Efésios 2:10 ele diz: nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, né? Nós fomos criados para viver boas obras. Nós não fazemos boas obras para ter a salvação. Evangelho da incircuncisão. Conforme o dicionário Wycliffe, a circuncisão é literalmente a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino, que é uma espécie de cirurgia de fimose, né? Foi ordenado por Deus como um concerto entre ele e os descendentes de Abraão, né? Tendo sido ratificado ao povo de Israel nos dias de Moisés. Gênesis 17:10-12 tem: este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. Observa-se que, em relação a Tito, que era grego, o apóstolo deliberadamente decidiu que não deveria ser circuncidado, embora houvesse certa pressão dos judeus, aos quais Paulo chama de falsos irmãos. Aos Gálatas, o apóstolo diz textualmente que havia sido comissionado a pregar o evangelho da incircuncisão. Gálatas 2, 3 e 4 tem um texto que é bastante interessante. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham intrometido e secretamente entraram a espiar nossa liberdade que temos em Cristo para nos porem em servidão. Aqui o contexto é diferente. O contexto de Timóteo era porque o evangelho estava chegando. Havia uma barreira cultural, né, e religiosa muito grande, uma resistência muito grande à pregação do evangelho. E para amenizar essa barreira, para diminuir esses atritos, Paulo admite fazer a circuncisão de Timóteo, uma vez que nem ele nem Timóteo tinham problema com isso, porque, como ele diz lá em Gálatas, né, nem a circuncisão nem a incircuncisão é coisa alguma em relação à salvação, não muda nada. Ele, Timóteo e as pessoas que estavam em volta sabiam disso. Então eles, por causa disso, eles dizem: não, então se fazer isso vai diminuir o problema para que a gente consiga ter um êxito maior na pregação do evangelho, então faça isso. Agora, no caso de Tito, o caso de Tito é diferente. No caso de Tito, ele estava lidando com pessoas mal intencionadas, né? Então, inclusive, fica aqui um princípio que é importante a gente observar, que é o seguinte: Paulo diz que por causa do irmão fraco, a gente tem que abrir mão do nosso direito, por causa do irmão fraco. Mas por causa do irmão mal intencionado, a gente não deve se submeter à servidão, não. É esse o caso aqui, né? Paulo bateu o pé e disse: não, Tito não vai ser circuncidado, não, porque não é uma questão de fraqueza espiritual dos irmãos aqui. É uma questão de mau caratice mesmo, que ele diz que esses irmãos são falsos irmãos. Essas pessoas são pessoas que já deveriam ter maturidade, são pessoas que já andam com Paulo, já conviviam com eles ali na comunidade, já ouviam o evangelho há muito tempo, mas não queriam abrir mão do legalismo. E então Paulo diz: não, eu não vou me submeter a esse fardo pesado, antibíblico, para agradar gente que não quer amadurecer nunca. De fato, Paulo está se opondo a fardos que as pessoas costumam colocar sobre os outros, que não tem base bíblica nenhuma. E ele não quer nem saber. Ele percebeu que esses irmãos não eram pessoas fracas na fé, eram pessoas mal intencionadas. Então, assim, a gente precisa ter, que fica aqui uma lição importante de Paulo, que a gente precisa ter
uma sensibilidade e um discernimento para não fazer concessões a pessoas que são mal intencionadas. A gente precisa olhar para a pessoa que está dentro da comunidade e ver o tempo de crente dela, ver o interesse e o desenvolvimento dela na fé, e então fazer as concessões que seja para o bem da comunidade e para o bem daquela pessoa. Mas para agradar uma pessoa ou pessoas que você sabe que já deveria estar num patamar de maturidade muito maior e não está, não devemos abrir mão da nossa liberdade e não devemos fazer concessões, devemos ter cuidado com essas concessões. Hoje, de igual forma, precisamos ter o cuidado de não ser enganado pelos judaizantes, que ignoram o fato de que em Cristo não estamos mais sujeitos aos preceitos da lei mosaica, como a guarda do sábado, a abstinência de certos alimentos e práticas litúrgicas do judaísmo, né? Isso é extremamente importante. A gente precisa fazer uma distinção. É por isso que eu disse lá no início que todo cristão deveria fazer um curso sobre doutrina, né? A gente precisa fazer distinção entre o que é doutrina bíblica e o que é costume, né? Tem muita gente que coloca um peso muito grande sobre as pessoas que não é bíblico. Por exemplo, tem igrejas aqui na minha cidade que defendem que o homem não pode usar calça jeans, né? Eles acham que é pecado usar calça jeans. Olha que coisa mais absurda. Você imagina uma comunidade dessa, na pessoa, aqui especialmente no norte, né? A pessoa quer ter usar uma coisa mais esportiva em um momento de descontração, não pode, tem que estar sempre de social. Qual é o amparo bíblico para isso? Nenhum. E aí você vai ver, são pessoas que dentro dessa comunidade são tidos como líderes. A essas pessoas a gente não deve fazer concessão mesmo. Não deve fazer concessão mesmo. Eu estou falando de uma coisa bem simplória, que eles aderem, né, e colocam como doutrina. Isso não é doutrina, é um costume idiota. Então a gente precisa aprender com Paulo aqui nessas duas questões de Timóteo e Tito sobre a circuncisão, que a gente deve olhar, né, para o caminho que se abrirá diante de uma situação e olhar para o fardo que essa situação pode trazer para a gente. E diante disso a gente deve sim tomar uma decisão que, no caso de que vai trazer benefício, vai trazer possibilidades de crescimento do reino, a gente deve fazer concessões. Vai salvar vidas, faça concessões. Mas não vai só para agradar pessoas idiotas que não querem aprender de fato de Bíblia. Não faça concessões, não abra mão, mantenha firme, mantenha a doutrina e não troque a doutrina por costumes. Terceiro tópico, Timóteo, um jovem ministro. A trajetória. Antes de ser comissionado por Paulo para ser apóstolo da igreja em Éfeso, Timóteo serviu ao apóstolo por longos anos, desde o dia em que foi convidado para acompanhá-lo em suas viagens. Atos 16 mostra isso. Considerando a opinião de alguns estudiosos de que Timóteo tinha entre 30 e 35 anos quando pastoreava os Efésios, em 65 d.C., podemos afirmar que ele tenha se tornado cooperador de Paulo com no máximo 20 anos de idade. Então, ele começou muito cedo, um jovem. E aí, mais uma vez, nós podemos ver aqui que não é a idade, mas é o compromisso que você tem. Você pode ser jovem, mas você pode ser alguém que tenha comprometimento com a obra. Eu comecei a liderar na igreja com 17, 18 anos. E lidero até hoje para a graça de Deus, pela graça de Deus e para a glória de Deus. Nunca entrei em escândalo. Cometi erros, óbvio, né? A gente comete erros, mas nunca entrei em escândalos, e graças a Deus sempre fui preservado e sempre fui reconhecido como um jovem sensato e com uma certa habilidade com a palavra de Deus. Então isso não é uma questão de ser jovem. Eu sou muito jovem, não posso fazer isso. Eu sou muito jovem, não posso pregar. Eu sou muito jovem, não posso liderar. Eu sou muito jovem, não posso fazer isso ou aquilo na obra. Isso é pretexto. Isso é pretexto. Se você tem o mínimo de interesse, então o Espírito Santo
capacita, como foi com Timóteo e Tito. Foi assim tão jovem que ele acompanhou fielmente o apóstolo em sua segunda e terceira viagem, alcançando confiança para missões de alta relevância espiritual, como quando designado durante as viagens para servir nas igrejas em Tessalônica, Corinto e Filipos. Enquanto Paulo estava para um lado ou mesmo preso, Timóteo estava a serviço, visitando as igrejas em outras cidades, estabelecendo ali a doutrina, estabelecendo também as lideranças, né, organizando as lideranças para que a comunidade continuasse crescendo. Por ocasião do primeiro aprisionamento de Paulo em Roma, lá estava Timóteo. O apóstolo cita-o em 3 das 4 cartas da prisão. O apóstolo cita-o em 3 das 4 cartas da prisão. Solto, leva-o consigo em sua 4ª e última viagem missionária, quando roga para que fique servindo na igreja em Éfeso, né? O último pedido, a última ordem, né, de Paulo para Timóteo é que ele tomasse conta da igreja de Éfeso, que era uma das principais igrejas. Que, aliás, inclusive, o apóstolo João foi presbítero, pastor em Éfeso. O roteiro final. O exato roteiro da viagem de Paulo após sua primeira prisão em Roma não é conhecido, principalmente porque o propósito das cartas que ele escreveu a Timóteo e a Tito não era de registro histórico. O apóstolo escreveu com a finalidade de orientar os jovens pastores quanto ao cuidado espiritual de que deveriam ter consigo mesmo, com a missão que tinham recebido junto às igrejas que pastoreavam, né? A Timóteo ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti como aos que te ouvem. As cartas trazem instruções práticas do que e de como deveria ser ensinado, né? Eis a preocupação de Paulo, né? Havia muita gente ruim, né? Muitos falsos irmãos se intrometendo, acabando com a liberdade e com a paz dos irmãos. E Paulo, olha que barra, né? Olha que missão tenebrosa que Tito e Timóteo têm. Vai lá enfrentar uns hereges, mas vai lá, é Paulo que está mandando e é o Espírito Santo de Deus que está capacitando vocês. Vão lá. E Timóteo foi. E Paulo diz a Timóteo: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. A Tito ele diz: fala disto, exorta, repreende com toda a autoridade e ninguém te despreze. Muito provavelmente a ideia do ninguém te despreze aqui seja a mesma de Timóteo: não te despreze por ser jovem. Como já afirmamos, é possível que Paulo tenha ido até a Espanha. Certo é que visitou Creta, onde deixou Tito, e algumas cidades da Ásia Menor, como Mileto, e possivelmente a própria Éfeso, onde estava Timóteo. De Mileto seguiu para Troade, rumo a Macedônia, Filipos, Tessalônica e Bereia, região de onde escreveu a primeira carta a Timóteo. A responsabilidade de Timóteo. O problema da igreja em Éfeso era os falsos mestres que estavam ensinando outra doutrina envolvendo com fábulas e genealogias intermináveis, que mais produziam questões do que edificações de Deus. 1 Timóteo 3 e 4 diz: como te roguei quando parti para Macedônia que ficasse em Parti para a Macedônia que ficasse em Éfeso para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogia intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora, né? Paulo estava bastante chateado com uma turminha lá que se achava que era muito inteligente, né? E se prendia a umas idiotices que não trazia conversão nem edificação de ninguém. A responsabilidade de Timóteo era adverti-los de seus erros doutrinários e cuidar ele mesmo do ensino da boa doutrina, a ortodoxia, a doutrina correta, que Paulo também chama de sã doutrina, né? Mais uma vez está aqui
né? Essa ideia, e é importante, seria muito bom que todo crente fizesse um curso intensivo sobre doutrinas, conhecer as doutrinas, para não ficar confundindo doutrina com devaneio de gente mau caráter e mal intencionado que tem por aí. Timóteo também deveria transmitir ensinos práticos para toda a igreja e exercer a disciplina eclesiástica. Inclusive, era para ele repreender até os presbíteros, né? Aos que pecarem, repreenda-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Esse versículo está dentro de um contexto, né? Aos presbíteros. Primeiro, Paulo diz, não repreenda os presbíteros assim, do nada, né? Respeite eles, respeite os anciões. Entretanto, aqueles que estiverem vivendo uma vida promíscua, bagunçada, chame os outros, reúna eles e repreenda aquele pecador, para que os outros também tenham temor. Então, isso inclusive aqui é um princípio sobre pecado, né? Pecado público deve ser tratado no público, né? Se você peca publicamente, se toda a cidade sabe, se toda a igreja sabe que você pecou, então sua disciplina tem que ser pública. Todo mundo tem que saber que você disciplinou e por que foi disciplinado. Agora, se o pecado é um pecado privado, né, não é que o pastor ou a liderança está ocultando pecado de ninguém, porque não existe esse negócio de ocultar pecado. Se o pecado é privado, então deve ser resolvido no privado. Porque o que vai ganhar um pecado privado sendo exposto? Vai ganhar mais escândalo. Apesar de ser ainda jovem, segundo os padrões da época, apresentar certa timidez, né, 1 Timóteo 1:6-8 diz isso, e enfrentar frequentes enfermidades, inclusive estomacais, né? Paulo argumenta que ele deveria tomar um pouco de vinho com água para poder melhorar a acidez do estômago. Foi-lhe dada a grande responsabilidade de cuidar de uma das principais igrejas do primeiro século. Aliás, a principal da Ásia Menor, que é a igreja de Éfeso. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, 7 anos antes desta primeira carta a Timóteo, no final da sua terceira viagem missionária, quando seguia para Jerusalém, Paulo teve uma reunião com os presbíteros de Éfeso na vizinha cidade de Mileto e os advertiu do aparecimento de lobos cruéis. Paulo fala isso lá em Timóteo, né? Lobos cruéis que não perdoariam o rebanho e de homens que falariam coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Atos 20, 29 e 30. Agora, isso já havia acontecido e cabia a Timóteo defender a pureza do evangelho. Paulo passou por lá, conversou com esses presbíteros, exortou eles, falou para eles do problema, que era para eles fecharem as portas, e eles não o fizeram. Agora é hora do jovem Timóteo ir lá tentar resolver essa bronca. Muito bem, nossa conclusão diz o seguinte: estamos apenas começando nossa empolgante jornada de estudo das cartas pastorais. Ao longo do trimestre estudaremos muito mais a respeito de Timóteo e seu edificante exemplo. Vamos examinar as recomendações transmitidas a ele por Paulo, seu pai espiritual, e constatar como são extremamente valiosas para a igreja e para cada um dos cristãos de todos os tempos. Que a graça de Deus permaneça com todos nós. Muito bem, então, lembrando que você que faz uso dos slides produzidos pelo EBD em Foco, quando você estiver ministrando, tire uma foto, né? Tire uma foto lá de você ministrando, aparecendo o slide, e nos envie para os nossos registros. Então é isso aí, você precisando de alguma informação, de alguma coisa, acesse o site ou entre em contato conosco pelo WhatsApp. Muito bem, chegamos ao final de mais um comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem.